Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 12 de setembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Então vamos nessa aqui, pessoal. Terça-feira temos uma grade muito boa aqui. Vou trazer para vocês 11 análises, 11 palpites para fazermos boas apostas, boas entradas aqui nessa terça-feira. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de domingão. Domingão excelente, mais um dia muito bom nessa data FIFA pra gente. De 9 palpites aqui, tivemos apenas um head. Nosso bilhete pronto bateu mais uma vez. Nosso bilhete ousado também bateu mais uma vez. Tomamos o head aqui apenas no jogo do CRB versus Vitória. Deixamos aqui o menos de 3 gols e meio para este confronto. Achamos que ia bater tranquilo. De repente o CRB faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. E o jogo termina 6-0 para o CRB. Contra a equipe do Vitória, líder da competição, que tinha sofrido apenas 19 gols. Tinha uma defesa muito boa. Mas é isso, futebol tem disso, faz parte. Importante que nossos bilhetes bateram e foi um domingo muito bom. Vamos aqui para os jogos de terça-feira. Para começarmos, pessoal, eu quero aqui nos jogos amistosos. Temos bons amistosos para essa terça-feira. Começando aqui no confronto entre Escócia versus Inglaterra às 15h45. Vamos ver o que nós temos de interessante. Seleção da Escócia marcou gol nas últimas 6 partidas, não perdeu nas últimas 5. O menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 9 e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 6 partidas. Seleção da Inglaterra marcou gol nas últimas 8, marcou gol primeiro nas últimas 5, mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. Aqui já por ser amistoso, normalmente já saem pelo menos 2 gols. Dois times aqui que vêm no momento over goals, vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Outro amistoso muito interessante aqui às 16 horas, confronto entre Alemanha versus França às 16 horas, que nós temos de interessante. A Alemanha marcou gol em 8 das últimas 10, não ganhou nas últimas 5 partidas, a seleção da Alemanha vive um péssimo momento. Já a seleção da França marcou gol nas últimas 9 partidas e ambas marcam não nas últimas 5. Para este confronto aqui, a Alemanha vem muito mal, como eu disse, perdeu o último amistoso contra o Japão por 4-1. Foi realmente humilhada pela seleção do Japão. E agora a seleção da França, que é muito mais forte que a seleção do Japão. Vou buscar o favoritismo da França. Vamos entrar aqui na dupla chance para a seleção da França neste confronto. Seguindo aqui, vamos para Euro Championship, fase de classificação para a Eurocopa. Confronto entre Noruega versus a Geórgia às 15h45. Vamos ter aqui Haaland e Odegaard em campo. Noruega marcou gol em 8 das últimas 10, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3 partidas. Seleção da Geórgia sofreu gol nas últimas 7 e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, quero buscar gols, duas equipes com bons ataques, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Seguindo aqui na Euro Championship, confronto entre a seleção da Espanha versus o Chipre às 15h45, que nós temos de interessante. Seleção da Espanha, favoritaça, ela marcou gol em 8 das últimas 10. Seleção do Chipre sofreu gol nas últimas 8, não ganhou nas últimas 5 partidas e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6. Para este confronto, a seleção da Espanha é muito, mas muito favorita. A equipe da Espanha aqui no último jogo fez 7-1, jogando fora de casa. Teve o gol até do Yamal, que é a sensação aí do Barcelona, menino de 16 anos, já estreou pela seleção principal, já fez gol, menino absurdo, tem um grande futuro aí. Para este confronto aqui, vou buscar aqui vitória seca para a Alemanha no primeiro tempo. Acredito que já no primeiro tempo é coisa dela fazer 2, 3 gols e já resolver liquidar logo no primeiro tempo. Seguindo aqui na Euro Championship, confronto entre a seleção da Romênia versus Kosovo às 15h45. Vamos ver a classificação dos dois. Seleção da Romênia é a segunda colocada, em 5 partidas tem 2 vitórias, 3 empates, fez 7 gols e sofreu 4. Seleção de Kosovo é a quinta colocada, em 5 partidas ainda não venceu, tem 4 empates e 1 derrota, fez 5 gols e sofreu 6. O que nós temos de interessante?
Romênia não perdeu nas últimas 6 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Seleção de Kosovo marcou gol em 8 das últimas 10, não ganhou nas últimas 7, sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10 e ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui eu vou buscar o favoritismo para a seleção da Romênia, jogando em seu país contra uma seleção que ainda não venceu. Eu acredito que a Romênia não irá perder, no máximo empatar. Vou entrar aqui na dupla chance para a Romênia neste confronto. Mas o confronto aqui na Euro Championship, confronto entre Suécia versus Áustria às 15h45, classificação das duas. Seleção da Áustria, segunda colocada, em 4 partidas tem 3 vitórias e um empate, vem muito bem, já fez 9 gols e sofreu 3. Já a equipe da Suécia, terceira colocada, em 4 partidas tem 2 vitórias e 2 derrotas, a equipe já fez 10 gols e já sofreu 5, uma seleção muito over gols. Que nós temos de interessante. Suécia marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Seleção da Áustria marcou gol nas últimas 8 partidas e mais de um gol e meio bateu nas últimas 6. Duas seleções aqui no momento muito over goals, não tem pra onde fugir, o que eu vou buscar para este confronto é o mais de um gol e meio. Para fecharmos aqui na Euro Championship, confronto entre Suíça versus Andorra às 15h45, classificação das duas. Seleção da Suíça é a líder do seu grupo, em 5 partidas tem 3 vitórias e 2 empates, já fez 14 gols e sofreu 5. Já a seleção da Andorra, sexta colocada, em 5 partidas tem 2 empates e 3 derrotas, fez somente 3 gols e já sofreu 7. Nós temos de interessante aqui. Seleção da Suíça marcou gol nas últimas 7 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 5 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 7. Seleção de Andorra não ganhou nas últimas 8, sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Para este confronto aqui, quero aproveitar que a Suíça costuma sempre ir para cima desde o começo do jogo. Como eu disse ali, ganhou já os últimos 5 jogos, ela ganhou o primeiro tempo. Para este confronto aqui, o que eu vou buscar é a vitória no primeiro tempo da Suíça. Ela é muito favorita para este confronto e o que nós encontramos aqui de valor foi essa vitória no primeiro tempo para ela. Vamos agora aqui para a fase de classificação para a Copa do Mundo na América do Sul. Confronto entre a seleção da Bolívia versus Argentina às 17 horas. O que nós temos de interessante? Seleção da Argentina sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou em 9 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Seleção da Argentina marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou as últimas 10 partidas, ambas marcou 9 nas últimas 5, mais de um gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, o que eu tenho a dizer é que quem fez o sorteio aqui da fase de classificação da Copa do Mundo daqui da América do Sul tá de sacanagem com a Bolívia. Porque começar jogando fora de casa contra a seleção brasileira e logo no segundo jogo encarar a seleção da Argentina, dá dó da seleção da Bolívia, né, pessoal? Mas para este confronto aqui eu quero aproveitar essa odd alta para a seleção da Argentina, até porque essa odd está alta por conta da altitude lá na Bolívia. A seleção da Bolívia só costuma jogar quando é em sua casa, é nos seus territórios, porque tem essa altitude chata que incomoda. Mas não tem jeito, a seleção da Argentina é muito forte, muito favorita. Vou buscar aqui o empate anula para a Argentina neste confronto. Seguindo aqui na fase de classificação para a Copa do Mundo, confronto entre a seleção do Equador versus Uruguai às 18 horas, que nós temos de interessante. Equador marcou gol em 8 das últimas 10, seleção do Uruguai ganhou o primeiro tempo nas últimas 6, marcou gol nas últimas 6 e mais de um gol e meio bateu nas últimas 7 partidas. Para este confronto aqui, a seleção do Equador começou perdendo por apenas 1-0 para a seleção da Argentina, conseguiu segurar bem a seleção da Argentina, e a seleção do Uruguai também começou muito bem, venceu por 3-1 a seleção do Chile. Jogando aqui no Equador, a seleção do Equador precisa se recuperar, precisa marcar os seus pontinhos. Acredito muito que ela não irá perder este confronto, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para o Equador neste confronto. Seguindo aqui na fase de classificação para a Copa do Mundo, seleção da Venezuela enfrentando a seleção do Paraguai às 19 horas. Que nós temos de interessante. Seleção da Venezuela marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Seleção do Paraguai, ambas marcam não em 7 das últimas 10 também.
Para este confronto aqui, quero aproveitar esse bom momento da seleção da Venezuela, que não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Venezuela que estreou aqui na fase de classificação para a Copa do Mundo, perdendo por apenas 1-0 da seleção da Colômbia, jogando fora de casa. E a seleção do Paraguai, jogando em seu país, conseguiu empatar por 0-0 contra a seleção do Peru. Acredito muito que a seleção da Venezuela não irá perder este confronto, no máximo empatar. Vou entrar aqui na dupla chance para a Venezuela nessa partida. Para fecharmos o dia, esse jogaço aqui entre a seleção do Peru versus Brasil às 23 horas. Vamos ver o que nós temos de interessante. Seleção do Peru, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Já o Brasil marcou gol em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. O mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim nas últimas 4 partidas. Brasil que já começou aqui goleando por 5-1 a seleção da Bolívia. A seleção do Peru começou aqui com 0-0. Acredito muito no favoritismo do Brasil. O Brasil que você vê que os jogadores estão muito empolgados, estão muito felizes com o técnico Fernando Diniz, estão querendo mostrar um futebol diferente. Vou buscar aqui o favoritismo do Brasil e vou entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu muito obrigado mais uma vez para quem está acompanhando a gente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ajudar a gente a crescer cada vez mais, trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Uma ótima terça-feira a todos e vamos de green!